Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Sofia e aproveito para agradecer desde já em nome da Hydra por estarem presentes nesta sessão sobre Modern Workplace. Peço desculpa, de Modern Surface, onde vamos apresentar a família de dispositivos Surface e falar sobre as novas abordagens para uma gestão moderna com o Windows Autopilot. Neste webinar realizado em parceria com a Microsoft, vamos descobrir como o Surface e o Microsoft 365 lidam com os desafios atuais do modelo de trabalho moderno e como podem proporcionar uma experiência integrada de hardware e software. Para este webinar, contamos então com a Joana Gonçalves, que é consultora comercial Microsoft 365 da Hydra, e com o Pedro Araújo, que é o diretor comercial da Hydra. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas dúvidas no espaço do lado direito do ecrã e estas serão esclarecidas durante ou no final da sessão. Resta-me apenas informar que esta sessão está a ser gravada e será enviada a todos os participantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Joana. Podemos começar? Bom dia. Bom dia, sim. Sofia. Muito obrigado e, antes de mais, começava por cumprimentar todos aqueles que vão dispensar a próxima hora, investindo no conhecimento daquilo que são as plataformas Microsoft Surface. Vou começar eu e depois vou passar aqui a bola para a Joana, mais à frente. Eu vou partilhar aqui o meu conteúdo. Peço desculpa, vou só fazer aqui um lapso aqui rapidamente. Ok. E antes de partilhar aqui, penso que estarão a ver, correto? Sim, Pedro, já estamos a ver. Muito bem. Então, e para começar aqui a abrir as hostilidades, vou partilhar aqui rapidamente um breve vídeo antes de falarmos da agenda daquilo que nos vai levar na próxima hora. Bem, e é um pouco isto que vos vamos mostrar na próxima hora, neste webinar, aquilo que no fundo é a família de dispositivos Surface e a forma como eles se podem integrar no nosso trabalho e nas nossas atividades diárias. A Hydra IT, sendo parceiro Microsoft, é uma entidade que implementa e comercializa soluções de diversas naturezas e naturalmente a oferta Microsoft Surface faz parte efetivamente do nosso portfólio de soluções de uma forma muitas vezes até integrada em projetos mais abrangentes na área dos sistemas de informação. Trata-se efetivamente de uma tecnologia e de uma aposta que a Microsoft tem feito em dispositivos que tem como principal mote uma aproximação à experiência e uma experiência de utilização mais adequada àquilo que é sensibilidade humana, digamos assim, mas sem descurar tudo o que é a integração com as componentes aplicacionais, e hoje vamos falar um pouco e vamos tocar também num outro tema relacionado com isso. Não obstante isso, só para quem ainda já nos conhece, saberá que nós endereçamos de uma forma global tudo o que são plataformas Microsoft. De qualquer forma, fica aqui também este slide para depois poderem perceber o espectro de atuação da Hydra IT. O mundo do trabalho híbrido é algo presente hoje em dia e, digamos, e cada vez mais se fala destas temáticas. Temos vivido no último ano e meio um novo normal, um novo paradigma de trabalho e, efetivamente, temos tido aqui, digamos, fruto dessa contingência, um conjunto de exigências face àquilo que são as componentes aplicacionais,
mas também àquilo que são as ferramentas e os dispositivos que manuseamos no nosso dia-a-dia. E cada vez mais procuramos ambientes e soluções que sejam flexíveis e que nos permitam trabalhar com o máximo de qualidade, seja em casa, seja no escritório, seja num espaço ao ar livre e efetivamente o trabalho remoto e a capacidade de adaptabilidade das soluções a este novo normal é um desafio das organizações e é também um desafio dos fabricantes tecnológicos. E, efetivamente, é um pouco aí que a Microsoft se tem posicionado, cada vez mais ligando aquilo que são as suas componentes aplicacionais, as suas soluções de produtividade, e aqui claramente estamos a falar do Microsoft 365, que abarca toda a lógica da produtividade, mas ligando todo esse ambiente de software e de produtividade com uma capacidade e uma facilidade de usabilidade desses mesmos produtos através de equipamentos e dispositivos da família Microsoft Surface. Hoje, a família Microsoft Surface endereça não só aquilo que são os equipamentos tradicionais, enfim, os desktops tradicionais, mas vamos ter a oportunidade de ver ao longo desta sessão que, para além daquilo que são as soluções tradicionais, temos depois soluções inovadoras e soluções, acima de tudo, que têm como principal objeto a adaptação às funções e ao tipo de atividade das pessoas, enfim, com inovação, com muita capacidade de adaptabilidade àquilo que é a forma de trabalho das organizações e depois, naturalmente, muito pensadas e muito otimizadas para potenciar a utilização da produtividade, neste caso, produtividade de Microsoft com o Microsoft 365. O Surface, enfim, é digamos, um objeto um conjunto de objetos que tem sido desenvolvido pela Microsoft ao longo dos últimos anos, que tem como principal mote no desenvolvimento e no design das soluções procurar serem ferramentas familiares e ferramentas que sejam a extensão da nossa própria forma de utilização e das nossas próprias capacidades humanas, digamos assim. Portanto, procuramos aqui um dispositivo e procuramos ter aqui dispositivos com a família Microsoft Surface que se adaptem aos utilizadores e que potenciem aquilo que melhor nós temos e temos a capacidade de fazer na nossa atividade diária. E fruto disso é não só o dispositivo em si, mas toda uma panóplia de acessórios e de equipamentos que complementam o Microsoft Surface e que permitem, por exemplo, como vemos nesta imagem, que numa reunião de trabalho nós possamos ter canetas com alta definição e com alta performance, digamos assim, a suportarem, digamos, aquilo que vulgarmente fazíamos, por exemplo, com um espaço, com uma folha de papel, naturalmente com ganhos depois de produtividade e de dispersão desta informação e de aceleração na partilha da informação, que são cruciais no dia-a-dia e na forma de trabalho. Há efetivamente aqui um conjunto de aspectos que a Microsoft tem apostado em termos de questões, enfim, de ergonomia, de biomecânica, o próprio design das ferramentas e, naturalmente, são aspectos que têm sido determinantes na adequação destes produtos e destas plataformas e destes equipamentos àquilo que são aquilo que designamos vulgarmente de fatores humanos, ou seja, esta proximidade entre o hardware e a experiência de utilização do ser humano é um aspecto determinante e tem sido essencial e tem sido o mote principal no desenvolvimento destes equipamentos por parte da equipa de design e de concepção da Microsoft. E é aqui que claramente estas soluções fazem a diferença face àquilo que são as restantes ofertas de equipamentos no mercado. Enfim, temos depois aqui um conjunto de funcionalidades tecnológicas, para além naturalmente da componente de design, que são importantes e diferenciadoras em termos daquilo que é a qualidade da imagem, enfim, a própria experiência de digitação através da utilização de teclados com um elevado grau de sensibilidade, a questão do som e da imagem, como já referi, que são potenciados e melhorados
como a própria questão do microfone, precisamente para, por exemplo, termos um nível de exploração e de experiência na utilização de ferramentas de colaboração, como por exemplo o Teams e outras, de alto nível. A própria questão da autonomia e velocidade de carregamento tem sido um aspecto muito trabalhado e muito desenvolvido. E depois, naturalmente, um conjunto de acessórios que existem que permitem que a ferramenta possa adaptar-se à forma como trabalhamos. Efetivamente, tudo é tido em conta na concepção de um equipamento Surface. E só para terem uma ideia, e aquilo também, a última imagem que está aqui tem a ver com o dispositivo, o próprio dispositivo, a própria embalagem, aliás, que protege o dispositivo, é uma experiência diferente e é claramente uma abordagem totalmente distintiva face àquilo que são outros equipamentos. Portanto, estamos a falar de embalagens que protegem o ambiente e que têm uma organização muito simpática e que fazem com que a experiência de utilização do equipamento comece no simples ato de abrirmos a embalagem do próprio Surface. É um aspecto muito interessante e muito curioso. Aquilo que estes aspectos têm trazido ao mercado, e portanto, aqui são dados indicativos, tem a ver com um elevado grau de satisfação na utilização da ferramenta. Como referi, não só pela, digamos, a própria usabilidade da solução, que está muito pensada para potenciar os fatores humanos no desempenho da utilização do sistema, mas depois aspectos mais tecnológicos, seja a câmara, seja o ecrã, seja a própria experiência do teclado, seja depois a autonomia, que efetivamente permitem nós termos aqui equipamentos muito mais ágeis e muito mais dinâmicos na sua utilização, potenciado aqui também, digamos, um maior grau de produtividade da utilização da ferramenta. Por outro lado, há também a questão do design, que é muito valorizado pelos utilizadores e que, por vezes, até, e o último ponto que está aqui, que diz 80% concordam que os dispositivos Surface ajudam a posicionar a sua organização como a melhor entidade empregadora. Portanto, há no fundo aqui um gosto por parte dos utilizadores de Surface em usar este tipo de equipamentos, porque reconhecem que são equipamentos até diferenciadores face aos restantes. A gama Surface hoje é uma gama bastante alargada. O Surface inicialmente começou por um equipamento já há uns anos, que era o Surface RT e depois o Surface Pro, e entretanto essa gama foi evoluindo, naturalmente estamos já com outras versões do Surface Pro, e foi alargando para outro tipo de equipamentos que potenciam outro tipo de utilização, permitindo hoje termos um portfólio bastante abrangente de soluções Surface adequadas a diferentes tipologias de utilização das mesmas. Mas disto melhor do que eu falará agora a Joana, e vou-lhe passar aqui, digamos, a pasta que ela vai-nos falar um pouco dos equipamentos e vai-nos procurar digitalmente, através de um webinar, mostrar um pouco daquilo que é um equipamento Surface. Isso é um grande desafio, não é, Joana? Vou passar agora para ti. Ok, obrigada, Pedro. É mesmo, de facto, estarmos aqui num webinar e conseguirmos mostrar os equipamentos acaba sempre por ser um bocadinho complicado, mas nós temos agora uma ferramenta que permite isso. Desafiante, pelo menos, não é? Mais do que complicado, desafiante. É mesmo. Vamos lá ver. Acho que já conseguem ver. Já está partilhado, sim, certo? Joana, já estamos a ver, sim. Acho que estamos aqui numa sala com os Surfaces todos, não é? Não é isso mesmo. Agora nós temos esta plataforma, não só para nós, mas também para qualquer pessoa que queira vir aqui e conhecer um bocadinho dos computadores, torna aqui a apresentação muito mais dinâmica do que se estivermos assim só a ler as definições todas de um computador. Portanto, basicamente... Computador e não só, temos aqui também acessórios, não é? Temos os dispositivos, sim, os também temos, é? exatamente, também temos aqui os alguns headphones acessórios. E também temos os earbuds, exatamente. Depois temos, assim, duas gamas diferentes dos portáteis,
que é mais de desktop, mas eu mais para o fim, depois até posso falar sobre, por exemplo, o Studio 2, não há problema. Depois também tem aqui uma parte muito interessante, que é algo que iremos falar mais à frente, que é sobre o Autopilot. Portanto, Sofia, até depois se puderes partilhares o link. Da demonstração? Aqui, sim, Sim, onde eu estou. Porque aqui no menu nós conseguimos ter acesso a todos os surfaces e aqui no fundo, no fim, onde diz segurança, gestão e configuração, isto é uma tradução assim um bocadinho, mas pronto. Aqui vocês conseguem ter acesso a um demo de Autopilot, a qual nós não vamos conseguir mostrar hoje, porque o tempo é aqui um bocadinho limitado. Mas se vocês entrarem, verão que ele automaticamente ele obriga-vos a fazer os passos seguintes para perceberem como isso funciona. Vamos então aqui começar a fazer uma demonstração de um Surface e vamos começar, já que o primeiro Surface foi da família Pro, nós então vamos começar aqui, por exemplo, pelo Surface Pro 8. Que bonitinha esta plataforma. Nós aqui conseguimos ver as cores que estão disponíveis, por exemplo, se eu colocar assim mais da parte de trás, conseguimos ver que é possível alterar esta cor para preto, ou então o prateado. Conseguimos ver aqui também que a parte de trás é possível colocá-la mais para baixo, ou mais para cima. O Surface Pro pode ser um misto entre um tablet e um PC, não é? Exatamente, o Surface Pro é considerado um 2 em 1, ou seja, nós temos aqui, eu também irei mostrar, que temos o modo laptop, o modo studio e o modo tablet. Este aqui é um nosso 2 em 1 mais recente e é o nosso 2 em 1 mais poderoso atualmente. Tem aqui bastante capacidade de um CPU muito bom. Mas, por exemplo, se pusermos aqui, colocarmos em modo estúdio, há a possibilidade de fazer isto se quisermos trabalhar como, por exemplo, em desenho ou algo do género, só com canetinha. Porque depois temos os acessórios, não é? As canetas e esse tipo de equipamentos que depois andam aí a gravitar. Exatamente. E ele à partida também mostra a canetinha. E depois temos aqui também o modo tablet, ou seja, basta fechar aquela parte traseira, a palinha que tem atrás, e funciona como um tablet. Mas vamos passar aqui para o modo laptop, porque aqui nós também temos a capacidade de poder escolher a cor do teclado que nós queremos. Por exemplo, vamos colocar aqui o terracota, que está muito em moda, portanto, vamos usar esse aí. Vamos ver aqui, por exemplo, a bateria. Nós podemos, só aqui uma pequena parte, nós podemos colocar e ir de acordo com as partes que aqui tem de lado, as opções, no fundo, as opções. Funcionalidades, exatamente, obrigada Pedro. Ou podemos também, como ele aparece aqui, por exemplo, tem os mais, nós podemos ir rolando e carregando, que ele também dá. Por exemplo, aqui os altifalantes, diz que são os altifalantes estéreo, de 2 watts. Se carregarmos aqui no display, conseguimos ver que é de 13 pixels, ou melhor, 13 polegadas, desculpa, e tem uma ótima resolução. Portanto, no fundo temos aí as características todas dos equipamentos, não é? Quem navegar depois no site consegue, para além de rodar o equipamento e ver, digamos, as opções, não é? Configurar, no fundo, a solução, perceber as características. É isso mesmo. Sim, é uma plataforma bastante boa para conseguirmos aqui, de uma forma mais dinâmica, conseguirmos perceber as configurações dos Surfaces. Vamos passar, por exemplo, aqui o Surface Pro. Eu vou falar mais um bocadinho deste porque realmente é o novo Surface e, pronto, além de ser bastante poderoso e há muitas pessoas que ainda não o conhecem, por isso vou falar mais um bocadinho dele. Ele tem também uma câmara, ele tem autenticação facial com o Windows Hello, tem uma câmara frontal de 1080p, é Full HD, de 5 megapixels, e a câmara traseira tem o autofocus com 1080p e 10 megapixels e permite fazer um vídeo de 4K, portanto, estamos a falar aqui de já de umas configurações mais avançadas
e muito melhor personalizadas. Temos aqui, lá está, como eu tinha falado, a nível de cores, a nível de conexões, nós temos 2 portas USB-C, este é USB-C e é Thunderbolt. Temos conector para fones de ouvidos, que muitos computadores agora também não permitem, que acaba por ser tudo Bluetooth, mas aqui o Surface também, como é para modo laptop e por aí fora, para modo tablet, acaba por ter o jack. E temos também uma porta de Surface Connect. Algo importante é que temos aqui um LTE avançado, que permite fazer aqui ligações, podemos colocar aqui um cartão SIM e levar este laptop para qualquer lado e daí conseguimos fazer chamadas. Este laptop ele foi muito pensado também, por exemplo, nos first line workers, em que têm que andar com o tablet e vão ao cliente e vão ou até estão numa obra, não é? Aquelas pessoas... Quem precisa de performance e tem que andar na rua também, não é? No fundo, até porque é uma solução, em termos de peso, pelo aquilo que sei, relativamente leve, não é? É um produto Sim. E muito portátil, não é? Nós podemos mostrar aqui, sim, tem 889 gramas. Pois, não é a mesma coisa que andar com um portátil normal. É um peso coluna. E depois, algo também bastante relevante, o Surface Pro 8 tem um SSD removível, que isto aqui não acontecia nos anteriores. Vamos mostrar, então, aqui, por exemplo, vamos passar para o Go 3, em que este também é muito pensado nos first line workers, por ser assim mais pequenino, mais compacto. Da mesma forma que o anterior, este também funciona como Studio e tablet. Tem aqui as várias cores. Não falamos no anterior, por exemplo, este aqui já mostra Slim Pen. Okay. Por exemplo, da mesma forma que este aqui não dá para personalizar a capa. O Surface Go face ao Pro a diferença tem a ver essencialmente com a performance do equipamento e com o tamanho, é isso? Sim, nós estamos a falar que aqui o Surface, o Pro 8, o Pro 8 exatamente, nós estamos a falar que é o Surface mais potente que nós temos atualmente. Ok. Depois temos aqui também aquilo, por exemplo, há pouco nós vimos que conseguimos alterar a cor de trás. Neste aqui, por exemplo, já se mostra não é possível fazer essa alteração. Podemos sim, por exemplo, alterar aqui a case, neste caso. Será uma gama já mais de entrada, é isso, não é? Uma gama mais de entrada também, sim. Temos, por exemplo, e podemos personalizar a quentinha, como estávamos a falar há pouco, a combinar. A nível de bateria, ele é bastante duradouro, dura 11 horas. Eu penso que o outro durava... Eram 16. Isto aumenta relativamente ao Surface Pro 7 Plus, porque eu acho que esse aí eram de 15 horas e já era assim também um Surface bastante avantajado a nível de configurações e funcionalidades e durava 15 horas, o que era bastante bom, e ele pronto, passou para 16. Isso é algo também que deve ser referido. A nível de câmaras também, isto aqui, porquê? Como é tão pequenino, tão compacto, digamos assim, acaba por ser bastante útil também para os first line workers. Por exemplo, se tiverem, e vamos supor, estar aqui e temos que ir ao cliente e que temos que tirar alguma foto, acaba por ser sempre bastante útil. Portanto, aqui os Surface apostam sempre por ter uma boa câmara. Temos aqui também o Windows Hello. Nós com o Windows Hello basicamente é quando nós fazemos o login. Nós podemos fazer o login com o PIN, podemos fazer o login com identificação facial, não é? Autentificação e também com a impressão digital. Aqui a câmera frontal é de 5 megapixels e a traseira é de 8. E depois há equipamentos mais digamos, mais pesados, chamamos assim, não é? O caso dos laptops, não é? São equipamentos com outra dinâmica para o tipo de utilização. Sim, nós podemos passar, por exemplo, aqui para o laptop 4. Também já vemos.
Aí já estamos a falar quase digamos, de um portátil, chamamos assim, tradicional, naturalmente mantendo Sim. todas as características e toda a filosofia Surface, não é? Sim, o laptop 4 já tem aqui um design mais clássico. Basicamente ele foi um bocadinho pensado também para aquelas pessoas que pensam assim mais no detalhe e que gostam de causar assim um maior impacto a nível de produtividade, mas ter na mesma aqui um Surface capaz de responder a todas as necessidades e ser rápido, na mesma, poderoso, produtivo, mas pronto, já é um modelo tradicional. Importa falarmos, há pouco falaste de produtividade e eu também tinha referido isso no início, Sim. que quando falamos em produtividade e quando falamos em Surface e Office 365, claramente o que acontece é que as ferramentas, e nomeadamente as ferramentas de colaboração do Office 365, estão otimizadas para Surface. Isso é um aspecto que eu acho que é importante. Ferramentas como o Teams, em termos daquilo que é a experiência de utilização do Teams num Surface, há claramente aqui um objeto de otimização dessa experiência de utilização e que depois, naturalmente, potencia também todos estes acessórios, nomeadamente a câmara, os micros, Exatamente. etc., que estamos aqui a falar. Exatamente. Aliás, uma coisa que a Microsoft prima é exatamente isso, é conseguir conjugar todas as suas soluções, tanto a nível de, por exemplo, agora dos Surfaces, tanto a nível de soluções de segurança, como soluções de produtividade, o Office e por aí fora, e fazer com que tudo em conjunto, não é? Porque a Microsoft não é só lançar, não é? Existem aqui testes que são feitos a posterior para ver se tudo em conjunto funciona e é muito mais produtivo do que se estiverem separado. Claro que se tivermos um Office num portátil normal e se tivermos um Office num Surface, a produtividade e a forma de trabalho e a experiência em si vai ser completamente diferente, porque isto tudo foi pensado pela Microsoft, isto tudo foi desenhado pela Microsoft. Por isso, a forma de conjugação de trabalho acaba por ser outra, não é? Claro. Joana, tinhas ali um equipamento enorme no ecrã traseiro, na outra janela. Isso é o Tinha. quê? Este é o Surface Surface Hub. Ok, é o tal Hub. exatamente, o Surface Hub 2S. Eu penso que até ele já está disponível. No último webinar que nós fizemos não estava e não conseguimos mostrar a grande parte das funcionalidades dele. Basicamente, isto é ótimo para estarmos numa sala de reuniões e fazermos aqui apresentações e videochamadas, porque ele acaba por conseguir, porque além, pronto, disto aqui, ele vem também com esta câmara e conseguimos aqui ter um placar, digamos assim, um televisor aqui gigante, em que podemos fazer toda uma demonstração, toda uma reunião Teams. Se estivermos numa sala, a dinâmica com este Surface... Continuamos com a caneta, curiosamente. Continuamos com a caneta aqui disponível. Sim, porquê? Porque isto aqui acaba por ser também um quadro interativo. Isto não funciona só como um Surface, como um televisor ou como uma forma de ligação. Não, nós conseguimos. Aliás, há uma plataforma que é bastante indicada para este Surface, que é o Whiteboard. E nós aqui, é como, por exemplo, quando nós vemos as criancinhas na escola a mexerem nos quadros agora, interativos, pronto, e funciona exatamente da mesma forma. Nós conseguimos... É o conceito da folha de papel, não é? Que está inerente a todo o Surface. Exatamente. Todos os equipamentos Surface têm esse princípio da folha de papel, que no fundo é serem uma folha de papel para o utilizador, e daí estas existências aqui das canetas em praticamente todos os modelos, para podermos, no fundo, desenhar como se de uma folha de papel se tratasse e termos a transformação digital logo desse conteúdo, não é? E depois partilhado neste contexto. Sim. E é benéfico em todos os sentidos, é benéfico no facto de nós conseguimos estar a fazer as anotações, a fazer apontamentos de reuniões, tudo neste Surface, fica logo guardado no nosso OneDrive, no nosso SharePoint, e podemos partilhar depois esses rascunhos, digamos assim, com a equipa. Já para não falarmos também, não é, que escusamos estar aqui a gastar papel, e é benéfico para esse sentido também. Pensamento ecológico também, não é? Exatamente. Pronto, nós temos aqui dois tamanhos disponíveis, que é o de 50 polegadas e 85 polegadas. O de 50 polegadas já está disponível há algum tempo, o de 85 polegadas não, é o mais recente. Nós temos a câmara, lá está, a câmara Surface Hub 2S, que ela grava em 90 graus. Vocês conseguem ver o vídeo pequenino que está a fazer a demonstração? Perfeitamente.
grava em 4K também. Portanto, por mais que a sala até nem seja muito grande e o Surface esteja mais próximo de nós, com esta câmera não há problema, porque como ela é em 90 graus, ela acaba por conseguir apanhar grande parte dos ângulos do espaço. Muito bem. Portanto, tem na mesma ligações para conseguirmos, tem o USB-A, tem saída de vídeo, tem na mesma para conseguirmos ligar por rede, ou melhor, cabo, não é? Neste caso tem o USB-C, portanto acaba por ser na mesma, aqui como um Surface pequenino, tem na mesma todas essas ligações. Oh, Joana, e só para concluirmos agora, Sim. E o que é aquilo do Surface Duo, que eu também vi ali atrás? Acho que tinhas aí... Este aqui... Estúdio, sim, desculpa, peço desculpa, estúdio. Sim. Este aqui é uma ferramenta também que é bastante pedida, porque isto aqui funciona como um desktop e as funcionalidades deles são incríveis. Basicamente aqui nós dizemos que é um tudo em um, é um estúdio bastante criativo. Tem gráficos ultra rápidos, conta com articulação de gravidade zero, que é isto aqui. Opa. Ou seja, nós descendo, inclinando aqui todo o ecrã, temos aqui um ângulo ideal, por exemplo, para uma mesa de trabalho. Okay. E isto não acontece, por exemplo, num monitor normal. Num monitor normal, por norma está estático e conseguimos rodar ligeiramente, não é? Nós aqui conseguimos, lá a gravidade, é chamada a gravidade zero, enquanto conseguimos descer todo o monitor e fazer dele uma mesa se for necessário. Lá está a funcionalidade de como se fosse uma folha de papel. Volta aqui a entrar outra vez. Opa, e vamos subir. Nós conseguimos também fazer aqui ver toda o seu desenho. Ele, a nível de câmara, ele traz também uma câmara integrada de 5 megapixels, exatamente. A nível de tamanhos, nós estamos a falar aqui de um monitor à volta dos 25 centímetros, mais ou menos. Okay. Muito bem. Acho que é bastante interessante, não é? Tenho que arranjar um para a minha secretária. Este aqui dá muito jeito. Este aqui principalmente para pessoas que façam desenhos gráficos e empresas desse género, este é o equipamento ideal. Pronto, acho que temos aqui, mostrei assim mais ou menos aqui a plataforma. Não sei, Sofia, já partilhaste o link? Já partilhei o link da demonstração. Portanto, não sei se podemos passar às perguntas. Sim. Ou se tens mais alguma coisa. Sim, eu queria falar aqui no instante um bocadinho sobre o Autopilot. Eu prometo que não me demora muito. Vou só parar esta apresentação para ver se coloco aqui esta. Isto de facto é muito interessante, como conseguimos ter aqui uma demonstração dos equipamentos sem os termos na nossa mão, não é? É mesmo, é mesmo. Sim, mas fica também já aqui a nota, já agora, enquanto a Joana coloca a apresentação, se eventualmente houver interesse por parte de alguém que esteja a assistir a este webinar em depois conhecer com pormenor os equipamentos e ter acesso, digamos, físico aos equipamentos, naturalmente é uma questão de falarmos e de nos abordarem e nós naturalmente poderemos eventualmente estudar essa possibilidade de providenciar alguns equipamentos para teste e para Exatamente. Sim, exatamente. Há uma coisa importante que é a Microsoft, por exemplo, a grande parte dos devices, neste caso, quando avariam, o cliente acaba por ficar sem um device disponível e a Microsoft tenta sempre ao máximo fornecer um suplente para que o cliente não fique sem possibilidade de ter um Surface, sem a possibilidade de estar a trabalhar. Há sempre aqui um modelo de substituição. Portanto, há pessoas que não sabem. Também não haveriam. Eventualidades surgem, não é? Claro. E isto é algo que deve ser salientado porque é um plus relativamente a outras companhias. Bem, isto aqui era mais ou menos o Teams, mas eu vou passar um bocadinho à frente, porque, na verdade, eu acho que toda a gente conhece já esta ferramenta e as videochamadas, o que ela é capaz de fazer e por aí fora.
E, no fundo, aqui eu acho que a mensagem é efetivamente a otimização que este tipo de equipamentos têm para o trabalho em colaboração, não é? Um pouco essa lógica, não é? Sim, sim, exatamente, pronto, acaba por ser aqui um bocadinho, lá está, vai de encontrar aquilo que nós falámos há pouquinho, como são tudo soluções Microsoft, a forma de colaboração, a experiência em si é completamente diferente do que num portátil que não seja Surface, porque está tudo otimizado, a Microsoft pensa em que as suas soluções sejam capazes de responder com todo o material que a Microsoft dispõe e tornar aqui uma experiência muito melhor do que certamente é com outros dispositivos, pronto. Isto era o que eu queria falar um bocadinho sobre a segurança chip to cloud, ou seja, o que é isto? Principalmente agora com o trabalho remoto, não é? As pessoas, os clientes procuram e ainda mais permitir que todos os funcionários tenham as soluções certas para trabalharem em segurança e com a confiança de que, por exemplo, os dados, os equipamentos e principalmente a informação que cada pessoa tem, que está alojado no computador, esteja protegido e esteja efetivamente em segurança. E quando queremos dar esta estabilidade, digamos assim, aos funcionários, à empresa, é a segurança que efetivamente importa e é realmente algo que se deva pensar. Nós, por exemplo, estamos sempre a ouvir e cada vez mais que existem, por exemplo, nas notícias, que existem ataques de segurança e de roubos de dados e por aí fora, mas também ouvimos isso, por exemplo, de grandes setores, como empresas tecnológicas, a nível de governo, de serviços financeiros. Porquê? Porque é aqui que nós estamos aqui a falar de uma escala de dezenas de milhões de pessoas em que interessa, tem muitos dados para isso, mas isto também não se deve descuidar, as empresas mais pequenas não devem descuidar disto, porque na verdade se acontece aos outros, também acontece a nós. Nós estamos suscetíveis a que isso aconteça connosco também, a sofrermos um ataque deste género. Neste caso, o departamento, por exemplo, nós achamos sempre que o departamento da IT acaba por ser sempre o mais atacado e não é bem assim. Por exemplo, se formos a ver, na verdade o departamento financeiro também é afetado, porque as pessoas não têm noção, mas há uma estimativa que as empresas, 3 anos após um ataque, ainda apresentam um desempenho inferior a 40% do que se não tivessem sofrido qualquer ataque. E 96% destes hackers atacam uma organização de forma a roubarem todo o tipo de informação. E como o custo de uma empresa por estar down, em média, acaba por ser 24 vezes superior ao valor que é pedido no resgate, o que acontece é que muitas empresas simplesmente pagam o resgate. Mas esse não é de todo o único problema, não é? Não é todo o único problema, porque além dos custos imediatos que existe neste tipo de ataques, nós estamos a falar que também podem existir, por exemplo, aqui custos legais. Se uma empresa, por exemplo, for processada pelos clientes, o que acaba, não é? Porque acabaram por existir ataques que foram roubados, este tipo de violação ocorreu devido, se eles disserem que, por exemplo, ocorreu devido a negligência, a empresa vai ser processada, ou seja, o custo não fica só em pagar o resgate, o custo não fica só em perder os dados. E neste caso, digamos, o que estamos aqui, o que eu acho que acontece é que as ferramentas, neste caso os Surfaces, acabam por ter aqui algumas tecnologias específicas no seu desenvolvimento que potenciam esta proteção, é isso? Exatamente. Já vem com algumas ferramentas que fazem, que têm esse sistema de segurança. Basicamente existe aqui um processo de múltiplas camadas. Pronto, e neste caso, por exemplo, a informação acaba por estar guardada em cloud ou no equipamento também faz muita diferença. A Microsoft constrói, lá está, o que estávamos a falar, a Microsoft constrói os equipamentos do zero, são equipamentos para serem mais seguros e para estarem atualizados, ou seja... Há aqui uma camada ao nível do firmware, não é? Que no fundo exatamente, que está completamente atualizada, exatamente. Por exemplo, é de conhecimento, não é? Que muitas marcas fazem logo uma encomenda assim gigante, fabricado X números
e pronto, tem aquilo. O Surface não, o Surface por norma fazem um número mais pequeno, a Microsoft faz um número mais pequeno de equipamentos para depois ir sempre construindo consoante os ataques, neste caso, evoluem consoante o equipamento evolui, porque assim, desta forma, os equipamentos estão sempre muito mais seguros. Basicamente aqui, resumindo assim, tudo começa na cloud, por exemplo, com o Microsoft 365 Defender, o Windows Update, o For Business e o Management UEFI, basicamente que é uma interface de firmware unificado. E isto é exclusivo, pelo menos por agora, eu acho, que ainda é exclusivo dos equipamentos Surface. Há uma melhoria no sistema operativo, como por exemplo o Secure Boot e Enabled by Default, que aqui protege esta ferramenta acaba por proteger as identidades e defende-as contra contra as drivers que estão infectadas. Ou, além do próprio firmware, que é diferenciador, e nós estamos a falar também aqui a nível de hardware, de chips TPM, BitLocker, o Windows Hello, e para multifator temos aqui a autenticação biométrica. Isto tudo são medidas que a Microsoft aplicou, não são novas, ok, são introduzidas, já foram introduzidas no Surface já há algum tempo, mas ainda continuam, lá está. Ser melhoradas, não é? Exatamente, estão constantemente a ser melhoradas. E basicamente isto é o que queremos dizer aqui com o Chip to Cloud, é basicamente o DNA da Microsoft, desde os componentes até às ferramentas de gestão em cloud. Agora vamos falar aqui sobre... isto é um conjunto de ferramentas. Exatamente, sim. São os aspectos. Sim. Falando agora, que é o que onde eu queria chegar, de gestão de endpoint. Felizmente a Microsoft dá-nos daqui ferramentas para termos a capacidade de fazermos aqui uma gestão organizada dos equipamentos. Em regra geral, uma empresa, por norma, entrega os equipamentos, neste caso os dispositivos, aos utilizadores, ao funcionário, já com o deployment feito. E esta ferramenta aqui ajuda nesse processo, ajuda a acelerar essa forma de deploy. E de forma a agilizar todo esse processo de configuração do equipamento, das máquinas, a Microsoft criou a ferramenta que é o Endpoint Manager. É uma ferramenta que traz múltiplos portais diferentes dentro de um só local, onde temos basicamente uma visão completa de tudo. Escusamos estar a abrir aqui, ora, esta ferramenta é para fazer a gestão do computador, esta ferramenta é para instalarmos aqui o Office. Não, nós temos dentro do Endpoint Manager tudo o que precisamos para fazer isso. Portanto, permite-nos gerir aqui de uma forma centralizada tudo o que vai ser, no fundo, configurado e instalado no Surface e até, se calhar, por exemplo, criarmos aqui depois imagens para replicar pelos PCs da nossa rede. É isso. É isso mesmo, é isso que eu vou mostrar agora. Isto é basicamente para analisar riscos, pronto, e é exatamente isso que estavas a dizer, Pedro. É o Zero Touch Deployment, que é uma ferramenta que é capaz é cada vez mais utilizada. Traz aqui muitos benefícios para os gestores de IT e, em consequência, também traz para a empresa, não é? Porque com esta solução conseguimos aqui ter uma maior rentabilidade do tempo. A Microsoft queria que a experiência de gestão e configuração, digamos assim, de um Surface fosse tão elegante quanto usar esse Surface. Por isso, com o Autopilot, os dispositivos Surface podem ser completamente configurados e geridos sem a necessidade de termos aqui um IT presencial, de pegar no computador. É um conjunto de tecnologias, o Autopilot, que são usadas para instalar e configurar previamente os novos dispositivos, preparando-os depois assim para um uso mais... para o uso produtivo. Certo. Portanto, no fundo também vai acelerar e vai garantir por parte do IT, não é, que há efetivamente um processo de deploy e de entrega dos equipamentos mais célere e garantindo que tudo o que é necessário está lá, não é? Exatamente. Ao nível das questões de segurança. Exatamente, é isso mesmo. Está aqui um pequeno parágrafo que a Microsoft utiliza muito. Contudo em cloud, colocar um dispositivo a funcionar leva cerca de 10 minutos. Costumava levar 24 horas e envolvia a restauração de um backup completo. Com o Autopilot isso não é preciso.
Basicamente aqui, para mostrar, da forma tradicional, o deployment de um equipamento exige que tenhamos de ter acesso a ele, como eu estava a falar há pouquinho, de termos de pegar na máquina. E fazer o deploy, refiro-me, lá está, à necessidade de fazer, por exemplo, criar uma imagem customizada da empresa, de acordo com as cores, por exemplo, da empresa, a configuração, a instalação de todos os drivers, por exemplo, as políticas da organização, Office, por aí fora. Em suma, preparar basicamente a máquina. E honestamente aqui pensamos também, lá está, no número de equipamentos, porque isso é relevante. Se tivermos 5 equipamentos para preparar é uma coisa, se tivermos 100 equipamentos para preparar é completamente outra, difere. E como costumamos dizer, tempo é dinheiro, portanto, quanto menos tempo demorarmos, melhor. Por isso, nada melhor do que uma configuração zero touch, mas mais moderna. Ou seja, em vez de estarmos aqui a criar uma imagem personalizada, criamos um perfil, chama-se o perfil de deployment. Quando digo isto, ou seja, a diferença está, em vez de ser necessário colocar tudo isto na máquina de forma física através do USB, por exemplo, esse perfil fica disponível em cloud para que ninguém, exceto o utilizador final, não é, tenha a necessidade de pegar no computador e trabalhar nele. O perfil pode ser alterado, mesmo depois de ser criado e guardado em cloud, ele pode ser alterado às vezes que forem necessárias. Isto fica tudo guardado na cloud Microsoft 365. Todas essas alterações são sincronizadas com a máquina, basta o utilizador ligar a máquina e esse perfil é automaticamente sincronizado. Isto aqui, só para resumir, isto é já o último slide, estamos mesmo aqui a terminar, só para resumir a forma como isto é feito. Digamos que, basicamente, as máquinas são adquiridas e enviadas e, portanto, pode ser para a organização ou como para a casa de alguém, é como vocês pretenderem. E aqui, aqui nós estamos prontos para vos ajudar também, para vocês escolherem a melhor máquina para vocês, qual é que se adapta mais, tudo que tivemos a falar há pouquinho, pronto, existem máquinas próprias, se calhar mais para uma empresa do que para outra, e nós conseguimos fazer essa avaliação convosco. Se tiverem o trabalho, neste caso, bem feito, ou seja, todos os perfis de deployment já criados, por exemplo, nós estamos aqui a ver um perfil do departamento de vendas e outro da IT e outro da RH. Nós estamos a ver aqui 3 opções. Se tivermos estes perfis criados, quando nós precisarmos deles, vai ser muito mais fácil de fazer aqui o deployment de um computador. Quando o Surface, por exemplo, for entregue ao utilizador, ele vai ligar a máquina, vai fazer o login pela primeira vez, não é? Ou seja, colocar o e-mail, o password, e neste momento o perfil do departamento ao qual o utilizador pertence é automaticamente puxado do Endpoint Manager e do Azure ID. Nós vemos aqui, por exemplo, neste caso, a Ana, se a Ana pertence ao departamento de Sales, se nós colocarmos o IP do computador e dissermos que ele que vai para a Ana e que ela pertence ao departamento de Sales, a partir do momento em que estamos a falar que o Surface saiu da fábrica para a Ana, sem passar... ela, no fundo, ela, a partir do momento que se autentica, como está associada àquela organização, portanto, o seu perfil vai ser todo carregado no Exatamente. É isso. Ou seja, não passou por ninguém, não passou por qualquer IT para fazer aqui uma gestão e uma personalização. Como isto estava tudo em cloud, o IT basicamente foi à cloud, disse que aquela máquina seria para a Ana, ela, como pertence ao departamento de sales, fez o login e estava tudo lá, já pronto para ela. E nos dias de hoje, com tanta gente a trabalhar remotamente, não é? Isto acaba por ser um aspecto essencial, porque evita que as pessoas se desloquem, neste caso, às empresas para receber as máquinas e para elas serem configuradas lá. Exatamente, e nós temos imensos clientes que fazem esse pedido, para, em vez de estarmos a mandar para a organização, mandarmos para casa diretamente do colaborador. E neste caso isto é uma solução que é ideal para isso. Pronto, e basicamente o que explica é que nós conseguimos reaproveitar depois este Surface, ou seja, não precisa, a partir do momento em que faz o deployment em cloud com este perfil na máquina, não tem que ser obrigatoriamente esse, porque dá para fazer reset às vezes que e pode ser reaproveitado dentro da organização também, não é? Exatamente, dentro e fora, porque dá para fazer reset para colocar outro perfil,
ou dá para fazer o reset tipo, como se fosse um shutdown e colocar aqui o Surface como se tivesse vindo de fábrica. Se eventualmente quisermos levar o Surface para fora da organização, não é? Para, por exemplo, outra utilização. Exatamente, dá para fazer isso também. Pronto, basicamente é isto do Autopilot. Eu acho que é uma ferramenta interessante, eu tinha que falar nela. Claro, fizeste muito bem. Pronto, e nós cá estamos para ajudar, não é? A Hydra, o nosso papel é portanto, ajudar eventuais interessados em conhecer melhor estes equipamentos, tal como referi. Nós temos condições, depois, se assim o entenderem, de proporcionar também uma experiência mais próxima da utilização e de vos ajudar, tal como a Joana referiu, há aqui uma oferta vasta em termos de soluções, cada uma também para um perfil de utilizador distinto, não é? E no fundo depois há todos estes complementos, falamos agora do Autopilot, que realmente é uma ferramenta excelente, mas todos estes complementos que depois podem ser usados e que têm, no final do dia, como principal objetivo, efetivamente, garantir uma utilização mais célere, mais ligeira e mais produtiva deste tipo de soluções. Sofia, há questões? Não sei se há perguntas. Também não Há aqui duas questõezinhas rápidas. Ainda temos um bocadinho, podemos responder. Pronto, aqui a primeira questão é: o Windows 11 já foi anunciado, não é? Só que o meu computador ainda corre com o Windows 10. Como é que posso utilizá-lo? Ora bem, eu para isso teria que saber o modelo do Surface, porque nem todos são compatíveis, mas pronto, há alguns Surfaces que já vêm com o Windows 11 instalado, como eu estava a falar há pouquinho, como existe aqui, a Microsoft cria as máquinas de X em X quantidade para as máquinas terem aqui um equipamento completamente atualizado, acaba por ser isso. Alguns já vêm com o Windows 11, mas para este caso, há equipamentos que permitem, eu não sei de cor todos. Provavelmente, sendo um equipamento recente, consegue fazer o upgrade, não é? Se for sim, um equipamento mais antigo. Sim, eu, por exemplo, sei que o Surface Laptop 2, do 3 e o 4 permitem isso. Mas há também, se procurarmos na internet, a Microsoft tem essa informação. Mas sei que há uma ferramenta que é a PC Health Check, que conseguem ver nessa ferramenta se as máquinas cumprem ou não os requisitos para fazer esse upgrade. De qualquer forma, também, se não, partilhamos aqui o e-mail depois da Joana, o e-mail e o meu, e estamos naturalmente disponíveis para ajudar depois a clarificar essa situação. Claro que sim. Mas eu vou deixar também aqui, então, o nome dessa ferramenta que eu estava a falar. Isso. Colocas aí ao lado, Joana? Sim. Pronto, se calhar passávamos então à próxima questão, que é como podemos ter acesso ao Windows Autopilot. Pois, eu não falei no licenciamento para não estarmos aqui a prolongar muito, mas basicamente é obrigatório ter aqui o Azure Active Directory e pode ser tanto o P1 como o P2 e termos aqui uma solução de Mobile Device Manager. Logicamente que nós recomendamos o Intune, não é? Mas também podem optar, por exemplo, por adquirir licenças que já incluem estas soluções. Por exemplo, o Business Premium, o E3, o E5 também inclui. Sofia, eu acho que há um link, não sei se tens, há um link onde tem esta informação. Ok, há um link onde tem esta informação toda, porque são várias as licenças que permitem ter acesso ao Autopilot. Não é obrigatório fazer a aquisição destas, por exemplo, do Azure Active Directory, por aí fora, em separado. Dá perfeitamente para fazer um upgrade, por exemplo, de licenciamento, se ainda não o tiverem, e já ficam com acesso a essas ferramentas todas. Portanto, no fundo, podem eventualmente até já ter licenciado o Autopilot sem saber. Sim, exatamente. E no fundo, será apenas o Business Premium, por exemplo, muitas empresas têm, tanto a nível de pequenas e médias empresas como grandes empresas, a nível da Enterprise, e isso já traz as ferramentas essenciais para ter aqui acesso ao Autopilot. Ok. Obrigada, Joana. Obrigada, Pedro. Acho que podemos dar por terminada a sessão. As questões foram respondidas. Também, se entretanto surgir alguma dúvida, estamos sempre disponíveis para esclarecer. Juntamente com a gravação deste webinar, também
Vou enviar estes links do licenciamento do Windows Autopilot também, que fomos aqui partilhando. Pedro, Joana, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Resta-me agradecer e naturalmente reforçar aqui o desafio. Caso queiram conhecer melhor as ferramentas, pronto, contactem-nos, estamos disponíveis para ajudar. Exatamente. Nós conseguimos aconselhar-vos da forma correta e para vos dizer quais são os equipamentos certos que vocês devem utilizar e que são certos para o vosso dia-a-dia de trabalho. E obrigada por terem assistido, por estarem aqui um bocadinho connosco. E até breve. E até breve. Até breve. Obrigada. Obrigado.